A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e eu serei aqui o professor da classe de adultos do EBD em Foco durante este trimestre, o quarto trimestre do ano 2020, aí usando a revista da CPAD. Essa lição número 1, a lição que traz como título o livro de Jó. É a lição que nós vamos estudar nessa aula e também é o tema de todo o trimestre. Bem, vamos lá, né? Deixa eu fazer aqui uma pequena introdução sobre a questão do EBD em Foco, né? Você que está acompanhando o EBD em Foco, viu que no trimestre anterior, o terceiro trimestre, foi a questão da pandemia, e aí bagunçou um pouco a nossa estrutura aqui, né? A CPAD lançou uma outra revista, né? Republicou uma revista, o EBD em Foco também publicou uma revista própria, e aí o Melquisedeque ficou comentando a revista da CPAD, e eu fiquei, né? Eu, Herberson, fiquei comentando a revista própria produzida pela equipe do EBD em Foco. Agora que voltou ao normal, o Melquisedeque continua comentando mais a revista de jovens, como era antes, e eu vou comentar a lição de adultos. Então você que está acompanhando o EBD em Foco, que já está acompanhando há um bom tempo, ou que começou a acompanhar agora, está sendo convidado, tá, a continuar aí acompanhando os nossos vídeos. Nós temos vídeos aí adultos, jovens, temos o comentário aqui feito com um slide, onde nós passamos cada tópico e subtópico, e nós temos também vídeos extras comentando alguns tópicos, enfatizando algumas coisas da lição, principalmente aquelas partes que mais ficam dúvidas. Então você pode acompanhar o nosso canal e o nosso site ebdemfoco.com. Nós temos aí o conteúdo de adultos, jovens e também um conteúdo próprio, que são as 7 igrejas do Apocalipse. Nós falamos no trimestre anterior sobre escatologia, né? Falamos da visão dispensacionalista da escatologia. Este conteúdo também está no site do EBD em Foco. E agora, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, um conteúdo aí que você pode acessar dentro do site do EBD em Foco. E também estaremos postando vídeos. Vamos ter lições em PDF e os vídeos aqui também no YouTube e no site. Então nós temos slide em PowerPoint, que é esse slide que você está vendo aqui, que eu vou ministrar a aula, uma aula em vídeo, que é esta aula aqui também, uma aula em áudio, que eu pego essa aula e salvo em áudio, e um subsídio em PDF, que é um conteúdo que você vai ler, imprimir, fica para você. Tudo isso dentro do site do EBD em Foco. Você também pode receber este conteúdo através do WhatsApp, tá? Basta mandar uma mensagem para este número, 94 98409 2869, tá? Manda uma mensagem no WhatsApp com seu nome e sobrenome, que eu vou incluir você na lista de transmissão para receber o nosso conteúdo gratuito, que são aula em vídeo, aula em áudio e aula em PDF, tá? Esses 3 conteúdos são gratuitos. E agora nós estamos com um plano de assinatura dos slides também pelo WhatsApp. Se você quiser saber mais, manda mensagem aí, que você pode receber os slides também pelo WhatsApp, aí através da assinatura mensal, né? Vamos lá. Nós temos também um conteúdo de capacitação para você que quer aprender mais. Temos o livro, Os 4 Cs da Educação Cristã, e um curso totalmente gratuito, tá? O livro ele tem um valor, um livro publicado em PDF, ele tem um valor, tá? Mas o curso não, o curso é de graça, você pode assistir esse curso dentro do site do EBD em Foco. Então tem que acessar o site ebdemfoco.com, que você vai encontrar esse conteúdo, você vai se capacitar para ministrar uma aula de excelência. Então acesse aí e compartilhe com os seus amigos. Vamos lá, né? Começando aqui a nossa lição, o textuário da lição diz o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5,11. Esse textuário aqui foi muito bem escolhido, gostei muito, porque ele resume a teologia do livro de Jó. A teologia ali que Deus mostra que é a teologia verdadeira, tá? Que a questão do sofrimento, ele traz um resultado lá na frente. Então aqui ele fala assim que Jó sofreu, Jó foi paciente, esperou em Deus e o seu fim foi muito bom, tá? O seu fim foi muito melhor do que o começo. Tá? Jó ele teve uma vida muito boa após o sofrimento, porque depois do sofrimento Jó entendeu o motivo dele estar sofrendo. Então quando a gente está sofrendo, a gente não tem que olhar para o passado, o que causou o sofrimento. Não é isso. Estou sofrendo, qual é o plano de Deus para mim, né, diante desse sofrimento. Então temos que ter paciência. Então esse aqui realmente é um texto que vai resumir bastante essa teologia, o que a gente vai estudar
de agora em diante, tá? Essa revista maravilhosa que a gente vai estudar, temos aí muitas lições e essa lição aqui é uma delas. A verdade prática diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então a gente vê aqui também na verdade prática, né, que esse livro é um livro considerado pelos especialistas como uma joia da literatura mundial, tá? Da literatura de todos os tempos. É um livro muito antigo, mas que tem valor até os dias de hoje, impressiona até os dias de hoje, tá? Então a modernidade não conseguiu produzir ainda algo, né, de tão qualidade com relação a esse tema como o livro de Jó. Então realmente é um livro excepcional. A leitura bíblica clássica se encontra em 2 Timóteo 3,16, Ezequiel 14,14 e Tiago 5,11. São textos que citam Jó, tá? Textos bíblicos que citam Jó. A gente pula essa leitura para ganhar tempo no vídeo, então a gente já vai logo para a nossa introdução. Neste trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica uma obra semelhante. Não tem. O estilo literário do livro de Jó, ele é singular, ele não é parecido com nenhum estilo de algum outro livro da Bíblia. Na verdade, ele é uma mistura. E quando a gente vai ler aí sobre os teólogos que estudam Jó, cada um vai dar uma visão diferente sobre qual é o estilo do livro de Jó. Então a gente pode entender que é uma mistura de estilos que torna esse livro realmente fascinante. O tema tratado também é fascinante, né? Diferente na sua estrutura, no estilo e sobretudo no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Então, diante de tudo que compõe esse livro, a estrutura, o estilo, o conteúdo dele, os temas tratados, a gente vai aí ver que realmente é algo impressionante esse livro, tá? Mostra que Deus é grandioso e o ser humano é pequeno. A única coisa que nos resta é adorá-lo. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido sentido. Então é isso, né? Muitas vezes a gente acha que a vida não faz mais sentido, que não temos mais esperança, mas quando nós lemos Jó, nós observamos que Deus está no controle de todas as coisas. A Jó não sabia por que ele estava sofrendo, ele não sabia daquele diálogo com Deus e Satanás, ele não tinha acesso a essas informações. Somente o leitor que está ali vendo a história que está conseguindo enxergar isso. Mas Jó, ele passou por tudo isso sem saber. Ele realmente não sabia, mas ele esperou em Deus, ele foi confiante em Deus, ele teve esperança em Deus, né? E mesmo assim que parecia que tudo estava perdido para Jó, mas ele confiou em Deus e isso foi suficiente para ele obter a sua vitória. Tópico 1. Autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó, vamos lá, 1.1. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates, tá? Então, os teólogos que resolvem procurar aí descobrir o autor de Jó, eles não conseguiram ainda chegar a um consenso, né? As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías, até mesmo Esdras. Então, são várias propostas, cada teólogo aí vai ter o seu ponto de vista, tá? Mas o que a gente pode concluir é que não temos essa informação não chegou até nós não sabemos quem foi o autor. Vale ressaltar que muitas vezes as histórias eram registradas anos depois que acontecia. Então Jó pode ter acontecido num momento e o registro foi acontecer em um outro momento, quem sabe centenas de anos depois. E como foi que esse autor ficou sabendo dos acontecimentos? Muitas vezes os acontecimentos eram passados de forma oral, ou seja, transmitido de uma geração para outra, tá? As pessoas iam transmitindo o que aconteceu de forma oral mesmo, ou com registros escritos, ou a mistura dos dois, tá? De forma oral e registros escritos, e depois alguém pegava, juntava tudo e montava a história de forma organizada para que ficasse registrado. Então nós não sabemos exatamente como que se deu a produção do livro de Jó, né? Tem uma proposta que é apresentada no livro de apoio pelo escritor daqui da revista, que ele apresenta lá que o próprio Jó escreveu o seu livro. Então o próprio Jó foi o autor desse livro, porque ele viveu tudo aquilo, então estava tudo na mente dele. Ele viveu muitos anos depois daqueles acontecimentos, então Jó registrou aquilo que aconteceu com ele. Não sabemos também, mas é um chute muito bom, né? Os que não acreditam no mover
sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Ou seja, os teólogos liberais que duvidam às vezes da inspiração das Escrituras, duvidam que Deus estava agindo de forma duvidam que Deus estava agindo de forma sobrenatural nos escritos bíblicos, né? Esses teólogos que têm essas dúvidas, eles começam a dizer que Jó foi assim, um autor escreveu uma coisa, outro escreveu outra, depois juntaram tudo e fizeram aquela mistura. Eles começam a separar o livro de Jó em partes e dizer que essas partes são independentes, né? Afirmam que seria a produção de vários autores em diferentes épocas. Então, até, além de ser independentes, são épocas diferentes, autores diferentes, épocas diferentes. Então, eles realmente não conseguem compreender o livro de Jó como uma unidade. Tá? É muito diferente do que nós pensamos, né? O cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa. Tá? Não foi uma criação, uma invenção, como se Jó fosse apenas um personagem de ficção, de um livro de ficção. Tá? A gente não acredita dessa forma. A gente acredita que foi uma narrativa que aconteceu de fato. Jó de fato foi um personagem histórico. Tá? A narrativa é poética, inspirada por Deus e redigida por um único autor. Então esse vai ser o posicionamento defendido aqui nessa aula e também nas próximas aulas. A gente vai defender o posicionamento mais conservador aí de que o livro de Jó foi inspirado por Deus e foi escrito por um único autor. Né? A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, a gente não tem esse registro lá, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então, na hora de registrar as palavras faladas por Jó e seus amigos, o autor resolveu colocar essas palavras de uma forma mais poética, uma beleza diferente, com figuras de linguagem. Então, ele registrou dessa forma. Não significa que as pessoas falaram dessa forma. Pode ser que elas falaram parecido, tá? Mas o registro foi, na hora de colocar no papel ali, o autor teve a liberdade poética de enfeitar um pouco o texto. A gente entende isso, tá? Não adianta a gente achar que tudo que está escrito no livro de Jó está exatamente como cada um falou. Eles não tinham tecnologia na época de gravar a fala, filmar, para depois transcrever a fala. Até nos dias de hoje, que existe essa tecnologia, quando um repórter vai fazer uma entrevista, quando ele vai transcrever a entrevista, o que ele faz? Ele dá uma melhorada em alguns textos, tá? Na hora de transcrever a entrevista, ele muda algumas coisinhas, ele tem aquela liberdade de colocar um pouco diferente. A mesma coisa um filme baseado em fatos reais, né? O diretor do filme tem a liberdade de mudar um pouco os fatos para deixar o filme mais bonito. Então o livro de Jó foi redigido por um autor, um autor que foi inspirado por Deus, mas que teve essa liberdade poética de, né, colocar no texto alguns detalhes para deixar o texto mais belo e mais completo. 1.2. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia atesta que Jó foi uma pessoa histórica. De fato, ele existiu, não é um personagem fictício. O profeta Ezequiel afirma que ele, de fato, foi uma pessoa real. Tá? Ezequiel 14:14, que está lá na nossa leitura, fala assim, ó: mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Então aqui Ezequiel está dentro de um contexto, dando um exemplo, citando alguns personagens bíblicos. Ele cita personagens de fato que existiram. Se Noé existiu, se Daniel existiu, então Jó também existiu. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, que no caso é aí Jó, né? Ele coloca assim, ó, Tiago 5:11, que a gente já leu, né, lá atrás. Vamos ler agora na nova tradução aqui, né, no caso da NVI. Fala assim, ó: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então Tiago coloca aqui Jó como um personagem histórico, alguém que existiu, que passou por uma provação muito grande, que teve paciência, que esperou em Deus e obteve ali a compaixão e a misericórdia de Deus. Jó, lá no final do seu sofrimento,
ele compreendeu o motivo do seu sofrimento, por que ele passou por aquilo. É claro que ele não entendeu todos os detalhes, mas lá na frente ele fala, né, que de fato ele conheceu melhor Deus e a sua vida espiritual foi outra, totalmente diferente. Vamos lá. 1.3. A terra de Jó. Vale ressaltar que a gente passa rápido em algumas coisas. Por quê? Porque todo o trimestre vai ser dedicado ao livro de Jó. Então não se preocupe que depois, em aulas posteriores, nós vamos detalhar muita coisa da teologia de Jó, os detalhes da conversa de Jó com seus amigos, da ação de Deus. Não se preocupe, isso aqui é só a primeira aula de introdução ao livro. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste indo até a Babilônia. Então, a região de Uz seria essa região no mapa aí, tá? Essa região aí próximo de Israel, então não ficaria, no caso, dentro da região de Israel mesmo, mas seria um pouco ali do lado de Israel, na região de Edom. Não sabemos exatamente, mas isso é algo provável, tá? A época de Jó. Vamos falar da época que Jó foi escrito. Isso aqui é muito importante para nós entendermos até mesmo a questão da região, né? Por que não é ali dentro da nação de Israel, mais um pouco de lado? Vamos lá. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados do livro de Jó dentro do período patriarcal, a época de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Então isso aqui nós não sabemos exatamente se foi nessa época, mas tudo indica que sim. Tá? Todas as pistas do livro indicam que foi nessa época, né? Vamos ver aqui alguns fatos que contribuem para esse entendimento. Tá? São fatos concretos. Vamos observar. Primeiro, o sacerdócio como instituição ainda não existia. Não tinha ainda ali na época de Jó a questão do sacrifício lá no caso no tabernáculo, né? Não tinha templo também, no caso, né? Primeiro foi o tabernáculo, depois o templo. Então não foi no templo nem no tabernáculo. O sacrifício era praticado pelo próprio Jó, que ele era o sacerdote da sua própria casa. Jó 1,5. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então Jó, ele mesmo oferecia sacrifícios, ele realizava o sacrifício. E essa prática do patriarca realizar sacrifício é uma prática de antes da lei, da época de Abraão, Isaac e Jacó, tá? Daquela época. Então, naquela época, o patriarca, o pai, o responsável pela família, era que realizava o sacrifício e não um sacerdote lá todo ungido, tudo organizado, como acontecia na época da lei. Então, e só isso aqui, para mim, já é argumento mais do que suficiente para provar que a história de Jó se passa antes da instituição da lei, portanto, antes também da escolha de Israel como nação, da região ali de Israel como nação, né? As filhas de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos. Jó 42,15 fala, em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Então isso aqui não era permitido na lei. O que a lei vai dizer? A lei diz o seguinte, diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Números 27:8 vai dizer isso aí. Então, assim, a filha só recebia a herança caso ela não tivesse um irmão, tá? Se ela tivesse um irmão, aí a herança ia para o irmão, né, o homem, e não para a mulher. Então, já quando a gente olha para a história de Jó, as filhas tinham direito à herança. Então, mais uma prova de que isso aqui acontece antes da lei. Mais uma passagem aqui de Jó que prova isso também. Jó 42:11. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Essa peça de prata aqui, no caso do hebraico, é quesitá. Tá? Quesitá seria a palavra usada, é a palavra usada para a peça de prata. Essa palavra só aparece em duas ocasiões da Bíblia. Gênesis 33:19 e Josué 24:42. Gênesis fala assim, por 100 peças de prata comprou os filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Então aqui, a palavra usada é a mesma aqui de Jó. Então mostra mais uma vez a questão da língua, né, que
foi usada num contexto mais antigo, tá? No caso, o contexto de Gênesis. Então, a palavra aí não tem em outro local. Então, mais uma prova de que a história de Jó se passa na época dos patriarcas. Tem também algumas especulações sobre a idade de Jó. Não sabemos exatamente quantos anos ele viveu. Diz que ele viveu mais 140 anos após tudo aquilo que aconteceu com ele. Então dá a entender também que Jó viveu mais ou menos a mesma quantidade de anos que os patriarcas, tá? Mais uma pista também dessa suposição, né, de que a história de Jó se passa na época dos patriarcas. Vamos lá, tópico 2. A estrutura literária do livro de Jó. Prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética, tá? Então o livro de Jó realmente tem ali um pouco de poesia, e a poesia hebraica é diferente da nossa poesia. Às vezes quando a gente fala de poesia, a gente está falando tem gente que pensa em rima, né? Algo que vai rimar, e não necessariamente a poesia hebraica vai rimar, tá? Ela tem mais a combinação de ideias, rima de ideias, seria mais ou menos assim. Mas vamos lá, vou explicar daqui a pouco, né? Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros livros, não é, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Então tem vários gêneros literários na Bíblia e fora da Bíblia também, tá? E o gênero literário poético, ele também é inspirado por Deus. Como eu falei no começo, pode ser que o autor de Jó tomou a liberdade de pegar a fala daqueles homens, de todos eles, e escrever de uma forma mais elaborada, com figuras de linguagem, usando uma estrutura poética, e isso não torna o livro menos inspirado, tá? O livro continua sendo inspirado por Deus, mas ali está registrado realmente o que aconteceu, mas num estilo diferente. Jó precisa ser lido dessa forma, a estrutura dessa obra demonstra isso, tá? Então nós temos que ler Jó, levando em consideração que tem ali um pouco de poesia, faz parte, né? O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, nessa ordem. O que é a prosa? Né? De uma forma bem simples, a prosa é o texto normal, o texto do jeito que a gente costuma escrever, contando uma história, tá? Sem ter ali o elemento poético. Então a prosa é o texto normal. Então no começo do livro tem prosa, depois tem poesia e no final mais uma prosa. Então seria mais ou menos dessa forma. Temos o prólogo, né, nos primeiros capítulos, aí Jó 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 13. Então essa primeira parte que conta um pouco da vida de Jó, que Jó tinha seus bens, depois vai falar um pouco do encontro de Satanás com Deus, que já entra também ali um pouco de diálogo, tá? Tem um pouco de diálogo ali, e aí essa primeira parte é chamada de prólogo. Depois tem uma longa poesia, tá? Então essa primeira parte é uma prosa, depois tem uma longa poesia, que é o texto intermediário. É o debate de Jó com seus amigos. Então Jó vai debater com seus amigos e esses debates ali, eles vão seguir uma ordem. Se você ver, cada um fala de uma vez, são 4 ciclos, tá? Cada um falando e aí volta, depois cada um fala de novo e volta, são 4 ciclos. E a gente observa também que essas falas são, né, numa linguagem poética. Mais uma prosa no último capítulo, o epílogo lá no finalzinho, que Deus restaura a vida de Jó, então volta o texto em prosa, contando a história sem ser numa linguagem poética. Então é mais ou menos essa aqui a estrutura do texto. 2.2. Organização do texto. No texto em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, né, ele faz um monólogo, ele fala, no caso, sozinho. O monólogo é isso, é uma fala onde a pessoa fala sozinho. 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Tá? Ele faz Bildade e Zofar. Então, Jó fala, um amigo fala, o outro amigo fala, o outro amigo fala, e depois Jó fala de novo. Então, são ciclos. Aí começa um novo ciclo. 4 outros discursos de um outro amigo jovem, Eliú. A gente vai falar de Eliú depois. Tá? Eliú entra na história, ele não é citado antes, ele entra na história. E aí ele faz ali o seu discurso. Então nós temos os discursos de Eliú. Seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. Deus se revela e Deus tem 2 diálogos com Jó. Então a gente tem essa estrutura, essa organização do livro de Jó. E finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa.
Então aqui Jó vai reconhecer que Deus é grandioso, Deus chega para ele, né? Como dizem por aí, Deus chega de supetão, né? Fala, Jó, onde é que tu estava quando eu criei o mundo? Então, assim, Deus mostra que ele é grandioso, né? Deus já chega lá mostrando quem ele é. Jó se humilha diante de Deus, é restaurado, né? E tem todo aquele final ali do livro de Jó. 2.3. Abundância de figuras de linguagens. O livro é rico em metáforas, tá? Então esse é um recurso estilístico, esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. Então usar metáfora é algo que a gente faz no dia a dia, tá? Às vezes a gente quer minimizar um pouco uma notícia, né? Alguém morre, a gente fala, fulano bateu as botas. A gente está usando uma metáfora, né? Ela de fato não bateu duas botas, ela morreu. É uma figura de linguagem ali e que a gente usa no dia a dia. Então a gente usa muito figura de linguagem, faz parte do nosso dia a dia e faz parte da literatura e faz parte da Bíblia. Vale a pena você tirar um tempinho para estudar figura de linguagem. Quem é assinante do EBD em Foco tem um curso de interpretação bíblica, hermenêutica, que eu falo bastante de figura de linguagem lá no site do EBD em Foco. Vamos lá. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco, né? Ou seja, um texto colorido é aquele texto que tem várias figuras de linguagem expressando os sentimentos e também as ideias do autor. Por exemplo, meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Jó 7,6. Pode ser que essa figura de linguagem aqui não faça muito sentido para nós, que a gente não tem mais, assim, eu mesmo nunca vi, né, uma lançadeira do tecelão, nunca vi. Mas a gente pode pesquisar na internet e ver como era que era um fabricado, era tecido, né, o pano, né, tinha a questão do tecelão que trabalhava e tal, tá? Então ela é lenta ou é rápida? Na verdade ela é muito rápida, tá? Então a lançadeira do tecelão que vai tecendo ali um pedaço de pano, tá? Ela realmente tem uma velocidade muito grande. Então Jó está usando aqui uma metáfora para falar da brevidade da vida. Tá? Ele está falando que a vida é breve. Então a velocidade da lançadeira do tecelão, né, é comparado à minha vida. Outras metáforas para se referir à brevidade da vida. Vamos lá. Ele fala assim, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Jó 7,7. Então ele usa sopro, a palavra sopro, para falar que a vida é breve. Jó 8,9, ele fala assim, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Tá? Uma sombra, algo que também, né, só dura durante o dia ali, a sombra. A noite acabou. Tá? Assim como a nuvem esvai-se e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Então, mais uma vez, né, a nuvem vem e de repente ela desaparece. Assim é aquela pessoa que morre. Então é uma figura de linguagem, uma metáfora, brevidade da vida. Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Jó 9,25. Então mais uma figura de linguagem para falar o quanto a vida é breve, o quanto, né, os seus dias estão se acabando, né? Então ele usa essas figuras de linguagem para falar aí da brevidade da vida e dentre outras figuras de linguagem que tem no livro. Então quando você começar a ler o livro de Jó, comece a prestar atenção nesses detalhes, tá? Vai prestando atenção nas figuras de linguagem, vai anotando, vai pesquisando, vai procurando compreender melhor o que ele está querendo dizer com aquela figura. No livro também há o recurso estilístico de paralelismos, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Na revista não tem exemplos de paralelismos. Eu coloquei aqui alguns exemplos para nós entendermos o que é isso, tá? Primeiro, o paralelismo sinônimo. O que é isso? Grupo de dois versos, onde a segunda linha repete o pensamento da primeira linha, reforça o pensamento da primeira linha do verso. Então isso aqui é uma característica da poesia hebraica. Olha só, Jó 4,17, na Nova Versão Internacional. Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Isso é uma pergunta. Aí ele faz outra pergunta que simplesmente reforça a ideia da primeira pergunta. Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Então aqui não tem diferença, tá? É a mesma pergunta. Não adianta a gente querer estudar esse versículo como sendo duas partes, né? O que é o mortal ser mais justo do que Deus? O que é o homem ser mais puro do que o seu Criador?
ele fala a mesma coisinha, a mesma coisa, com palavras diferentes. Então isso aqui é um tipo de paralelismo. Ele não está querendo dizer outra coisa, ele está querendo dizer a mesma coisa. Poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Característica da literatura poética hebraica. Paralelismo antitético. A segunda linha do verso faz um contraste com a primeira, o contraste entre os dois versos. Jó 8,7. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então isso aqui é um tipo de paralelismo onde o segundo verso, faz um contraste com o primeiro. O seu começo parecerá modesto, modesto, algo simples, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Tá? O começo, futuro, modesto, grande prosperidade. Então ele faz esse contraste. Paralelismo sintético. Completa ou aumenta o sentido do pensamento. Cria uma base e vai adiante. Ele vai meio que crescendo o texto. Então ele vai colocar assim, Jó 9,21. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. Tá? Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. Então ele vai, no caso, crescendo o argumento que ele vai usando. Tá? Tem vários outros exemplos que a gente não pode dar aqui por causa do tempo, mas você pode fazer uma pesquisa, dar uma lida nos livros que você vai encontrar. A gente encerrou essa segunda parte, tá? Agora falamos da estrutura do livro, do estilo do livro. Vale ressaltar que é bem complexa essa questão do estilo literário do livro de Jó, mas aqui eu acredito que ficou aí a ideia do estilo do livro, que você deve ter compreendido bem isso. Tá? Comece a ler Jó com isso em mente. Terceiro tópico, a natureza e mensagem do livro de Jó. Então é muito importante nós falarmos do conteúdo em si, o significado da mensagem de Jó. 3.1. Por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. Tá? Então temos teologia e filosofia no livro de Jó. Querendo ou não, tanto teólogos quanto filósofos procuram responder algumas perguntas, alguns questionamentos que realmente fazem muito sentido. A gente não tem a resposta definitiva e por esse motivo nós vamos sim questionar. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Tá? Por que a pessoa inocente sofre? Por que aquela pessoa que nunca fez mal para ninguém é fiel a Deus e de repente ela está sofrendo? Algumas pessoas têm uma resposta muito simplista para isso. Está sofrendo porque é a vontade de Deus. Está sofrendo porque o pecado atingiu toda a humanidade, ponto final, então todo mundo vai sofrer. Essas respostas simplistas, elas fazem sentido? Faz sentido, mas elas não vão nos satisfazer. A gente precisa ir um pouco mais fundo. Eu defendo a ideia que nós precisamos cavar um pouco mais, buscar um pouco mais e refletir um pouco mais sobre a verdadeira resposta para explicar o sofrimento do justo. Então, é o sofrimento do inocente. Tá? A gente sofre, está na vontade de Deus? Sim, é a vontade de Deus. É relacionado ao pecado, o pecado de toda a humanidade? Sim, é o pecado de toda a humanidade. O sofrimento está aí por causa do pecado, de forma geral. Mas a gente observa pessoas ímpias, maléficas, passando bem. E pessoas justas sofrendo. E aí nós temos que responder essa pergunta. Por que sofre o justo? Por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Tá? Esse questionamento ele está presente no livro de Jó, é o que é debatido o tempo todo. Tá? Alguns salmos também trazem esse questionamento. A gente vai observar isso aí em várias partes da Bíblia. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano, tá? Isso aí, tanto os estudiosos quanto pessoas comuns também. Pessoas que não têm estudo teológico nem filosófico também debatem esse tema. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Então isso aqui é a teologia defendida pelos amigos de Jó. Eles vão defender que Jó está sofrendo porque Jó pecou. E Jó insiste em sua inocência. Não é que Jó nunca cometeu nenhum pecado, não cometia nenhum pecado. Não é isso. Jó reconhecia sua situação de pecador, tanto que ele oferecia sacrifícios, mas Jó vai ficar batendo nessa tecla, dizendo que ele não está sofrendo por causa
né, de um pecado específico que ele cometeu. Tá? Ele vai dizer que ele é um homem íntegro diante de Deus. E a própria Bíblia testifica isso, ou seja, o próprio Deus testifica a integridade de Jó. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. As pessoas pensavam assim, pensam assim até hoje. Se nós lermos João, capítulo 9, versículo 1 e 2, a gente vai observar a mesma coisa. Tá? Jesus estava no caminho ali com os discípulos, de repente eles viram um homem cego de nascença, e os discípulos vão olhar para Jesus e falar assim: Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus vai dizer assim, ó, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestasse aqui as obras de Deus na vida dele. Então, esse pensamento de que a pessoa que está sofrendo por causa do pecado dele ou dos pais, também era o pensamento dos discípulos de Jesus. Era uma teologia que estava presente na época de Jesus. Então, nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Tá? O que o autor de Jó está querendo mostrar é que o sofrimento de alguém não tem relação nenhuma com, né, o pecado que a pessoa cometeu. Não é porque você cometeu um pecado específico que você vai sofrer, vai passar por um sofrimento lá na frente. Tá? Então, o sofrimento, de acordo com o autor de Jó aqui, ele vai trazer coisas boas. O que causou ele não interessa. De onde ele veio não importa. Tanto que Jó não fica sabendo de nada da conversa de Satanás com Deus. Tá? Que Satanás acusando Jó, que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Jó nem fica sabendo disso. O sofrimento de Jó vai resultar em algo melhor lá na frente, que ele só vai entender lá na frente. Tá? Então, quando nós estivermos sofrendo, nós não temos que nos perguntar por que estamos sofrendo. Nós temos que nos perguntar: Deus, o que tu queres comigo diante disso? Tá? O que tu vai me revelar lá na frente? E só quando chegar lá na bênção na frente que nós vamos olhar para trás e falar assim: foi por esse motivo que eu passei por aquela situação. Tá? Vamos lá, continuando aqui. 3.2. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Muitas pessoas vão falar assim: tu só vai na igreja porque Deus te abençoa, tu só vai na igreja porque tu quer receber bênção. Tá? Essa era a visão de Satanás, era a tese do diabo. Tá? Ele tinha essa tese, essa visão, dizia que, Deus, Jó só te serve porque tu abençoa ele. Aí perdeu tudo. Deus, Jó só te serve porque tu dá saúde para ele. Perdeu a saúde. Então Deus estava mostrando para Satanás que não é assim. Tá? Não é assim, pelo menos não deve ser. Tá? Se tem alguém buscando a Deus, pensando em ganhar algo em troca, essa pessoa está fazendo errado. Ela não se converteu ainda. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Por exemplo, Jó era um homem agradecido com muitos bens, né, com uma família formidável, tinha filhos belos, inteligentes, cercado de muitos amigos. Então Jó era realmente um homem, né, que estava ali, tinha amizade, é muito bom a pessoa ter amizade, tá? Muito bom mesmo. O que faz as pessoas serem felizes é elas terem bons relacionamentos. E Jó tinha bons relacionamentos. Gozava de uma boa saúde, Jó era um homem muito saudável. Então Jó tinha tudo isso. E Satanás veio com essa ideia maluca de que Jó só servia a Deus por causa das bênçãos. Então, nessa condição, como disse Satanás, todos são devotos, né? Então, nessa condição aí, qualquer um serve. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Então essa era a dúvida de Satanás. E aí, Deus, se acontecer tudo isso na vida de Jó, né, a tragédia, o infortúnio, a calamidade, perder tudo, será que ele vai continuar te servindo? Será que ele vai continuar sendo essa pessoa que te ama? Né? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. Tá? Ele estava crente nisso. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. O objetivo do livro de Jó aqui é mostrar que diante dessa prova que Jó passa, como que ele se comporta, como que os seus amigos se comportam, tá? E deixar o exemplo para nós de como nós devemos nos comportar diante do sofrimento. 3.3. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Assim como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, tá? Paulo ele viu Jesus ali, Jesus se revelou para Paulo e ele mudou de vida por completo, ele realmente mudou de vida. Né? A gente sabe que Paulo, né, se tornou um grande missionário, né, de perseguidor passou a ser um missionário.
Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Então Jó já era crente, já servia a Deus. Tá? Aqui o exemplo que o escritor da revista usou, ele não está fazendo assim uma comparação exata, tá? Paulo não era convertido, depois se converteu. Jó já era convertido, já era salvo, mas ele teve uma revelação muito maior de Deus e sua vida mudou mais ainda depois que ele conheceu Deus de perto. A gente tem aí nos capítulos 38 ao 42 mostrando como que isso aconteceu. A questão para Jó não foi tanto a entender Deus, mas experimentá-lo. Jó já entendia Deus, mas ele começou a experimentar mais de Deus. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. O que ele fala no final, a grande lição do livro? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Para mim, esse é o versículo chave do livro de Jó. Tá? Eu gosto muito, muito desse versículo. Eu acho que ele resume bastante o significado do sofrimento do justo. Muitas vezes Deus faz nós passarmos por alguma prova, por alguma dificuldade, por algum sofrimento, para que lá na frente nós possamos crescer na vida espiritual. Nós possamos orar mais, ler mais a Bíblia, quem sabe dar mais valor à vida, quem sabe amar mais o próximo. Não sabemos, mas de alguma forma Deus está agindo na nossa vida por algum motivo. E o motivo a gente só sabe lá na frente. E geralmente é espiritual. Tá? Geralmente é uma melhora na nossa vida espiritual. Muitas vezes também o sofrimento vem na nossa vida para que nós possamos testemunhar a grandeza de Deus e outras pessoas possam se converter. Assim como aquele cego de nascença em João capítulo 9, lá que os discípulos estavam achando que ele estava cego porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram. Mas Jesus diz que não, que ele nasceu cego para que se manifestasse ali as obras de Deus. E nesse caso, através da cura daquele cego, muitas pessoas se converteram naquela época. E até hoje, muitas pessoas vêm se convertendo, crendo em Jesus como Salvador, quando vê ali a história daquele cego, do milagre ali de Jesus curando aquele cego. Então, a gente vê que a cura daquele cego, o fato daquela pessoa, aquele homem ficar cego ali durante uma boa parte da sua vida, foi para que Deus agisse na vida dele e vidas pudessem ser transformadas. Então, quando você que está passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento, não se preocupe o que causou isso, se preocupe o que isso vai resultar. Olhe para frente, tenha esperança, tenha fé em Deus. Jó teve paciência, esperou em Deus e lá na frente ele recebeu a recompensa. Lá na frente ele entendeu o motivo. Você vai entender o seu motivo também. Conclusão. Nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é uma natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Então isso aí a gente entendeu, as informações sobre o contexto histórico, contexto literário, como que o livro é estruturado. Então isso aí é muito bom você ter isso em mente quando você for ler o livro de Jó. Vai te ajudar muito a interpretá-lo. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é anseio de todo ser humano. Tá? Respostas para perguntas que todo mundo faz se encontram no livro de Jó. As pessoas podem perguntar, podem questionar, os filósofos, os teólogos, basta ler o livro de Jó que a resposta está lá. Se nós lermos esse livro de Jó nessa perspectiva teológica fundamentada aí, considerando que as escrituras são inspiradas por Deus, nós vamos sim entender este livro e vamos aplicá-lo à nossa vida e vamos viver de uma forma diferenciada. Amém? Então eu encerro aqui, eu agradeço você que me assistiu até aqui, se você chegou até o final, muito, muito obrigado mesmo. Continue nos acompanhando, acesse o nosso site, nós temos um conteúdo de excelência para você. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja, tá? Um conteúdo de excelência para você ministrar uma aula de excelência. Então é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula.